É uma situação que é dela. Antes, pelo contrário, devemos respeitar a maneira de fazer da pessoa. Isto é andar em espírito. Andar em espírito é eu respeitar o outro. Respeitar os pensamentos do outro. Respeitar a maneira de agir do outro. Porque às vezes o outro age contrariamente àquilo que eu acho que ele devia agir. Eu não posso ficar chateado se o outro agir de maneira diferente. Tenho que respeitar. Se eu respeitar, eu vou andar em espírito. Se eu tentar obrigar o outro a fazer como eu quero, eu vou andar na carne. Se eu ficar chateado com o outro em relação àquilo que ele me fez, eu vou andar na carne, inimizade. Se eu amoar, eu vou andar na carne, inimizade. Mas se alguém me fizer alguma coisa de mal e eu de imediato falar com a pessoa sobre o assunto, eu vou andar em espírito e eu vou vencer. Veja o versículo 17. Vamos ler juntos. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Estes opõem-se um ao outro, o espírito opõe-se contra a carne, para que você não faça o que quer. Você até quer certas coisas, mas você não consegue. Sabe porque é que você não consegue? Porque dá lugar à carne. E é a carne que governa sobre a sua vida e não é o Espírito que governa sobre a sua vida. Você tem que deixar o Espírito Santo governar sobre a sua vida. O Espírito Santo é a palavra. Ou seja, eu não posso nem sequer pensar em ficar amoado. Não posso pensar sobre isso. Não posso nem sequer ficar 5 minutos amoado. Eu vou ficar só 5 minutos chateado com a pessoa. A pessoa vem falar comigo e eu olho com aquele olhar. Sim, diz lá. Está bem, está bem. Nota-se que eu estou chateado. Eu não posso nem 5 minutos fazer isto. Eu tenho que de imediato, se eu estou chateado com a situação, eu vou de imediato ter que a pessoa diga assim, olha, sabes, não gostei disto e disto. É de imediato. Que é para quê? Que é para quê? Para você andar no Espírito. Diz, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5 diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Pode sublinhar esta parte, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que estão na carne não são sujeitos à lei de Deus. São pessoas que não se querem sujeitar àquilo que a Escritura fala sobre como agir em determinadas situações. São pessoas que preferem dar lugar à carne, preferem a obra da carne em si, do que serem sujeitos à lei de Deus. Eu vou-lhe dizer, quando você é sujeito à lei de Deus, sujeito àquilo que a palavra de Deus diz, você vai aprender a ter um sucesso que você nunca imaginou ter. Você vai ter um relacionamento extremamente saudável com a outra pessoa. A maior parte dos conflitos existentes nos relacionamentos, quer entre marido e mulher, quer entre amigos, quer entre irmãos na igreja, ou entre pastores e irmãos, ou seja o que for, a maior parte dos relacionamentos entre chefe e o empregado, por exemplo, ou entre os colegas de trabalho,
A maior parte dos problemas nos relacionamentos são provocados quando uma das partes fica chateada e não sabe o que faz. Não sabe o que há de fazer quando fica chateado. Ou por outra, fica amoado, aborrece a outra pessoa no coração. E a palavra de Deus ensina-nos que nós não devemos aborrecer a outra pessoa no coração, mas devemos ir ter com a outra pessoa e falar com essa pessoa e explicar. Zacarias 8,17, abra comigo. Zacarias 8, versículo 17, diz: e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Ou seja, a outra pessoa faz não sei o que a você e você não gosta nada, você fica todo fininho, como se costuma dizer. E a Bíblia está aqui a dizer que nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. O que é que diz então para se fazer? Está lá escrito depois em Levítico 19:17 o que é que você deve fazer. Que diz, não deixarás de repreendê-lo, ou seja, não deixarás de chamá-lo à atenção. Se ele lhe faz alguma coisa de mal, você chega ao pé da pessoa e diz à pessoa: a obra da carne é você não diz nada e cria ali uma inimizade. Vamos voltar a Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, não é sujeita àquilo que Deus diz na sua palavra para se fazer, não é sujeita. A inclinação da carne são coisas que você faz com a sua carne que não são sujeitas àquilo que a palavra de Deus diz para fazer. O que é que a palavra de Deus diz para fazer? Diz que sempre que haja um problema com alguém, nós vamos lá e resolvemos o assunto. Porque a maior parte dos problemas se geram por causa deste problema, que é não saber agir quando alguém me fere, quando alguém me magoa. Uma grande parte das pessoas, quando é magoada, vai para casa e fica a chorar e chora. Que ele me fez. Não se faz a ninguém. E chora, e chora, e chora, e chora.